Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse vídeo aqui é para dar uma resposta, à pergunta: Samuel veio dos mortos para falar com Saul? Ou seja, Saul realmente falou com o espírito de Samuel? Essa é a pergunta que fica muitas vezes batendo na consciência de muitos católicos, Até mesmo porque, pelo menos aqui na internet, eu não vi nenhum vídeo católico falando sobre isso. O que é, esse assunto, onde ele está, onde ele se encontra? No livro de 1 Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 3 até o versículo 24, eu não vou ler todo, só vou colocar você dentro do contexto. Fala que Saul foi abandonado, entre aspas, O Senhor saiu da presença, deixou Saul a sua própria sorte. Então Saul foi abandonado pelo Senhor por ter sido um rei que desobedeceu completamente à vontade de Deus. Deus o lançou à sua própria sorte. E esse mesmo Saul que tinha proibido que necromantes invocasse espíritos e fizesse adivinhação, se vendo abandonado por Deus, procurou uma necromante para invocar o espírito de Samuel, a alma de Samuel. Então ele faz isso, ele pede a essa mulher, a partir do versículo 11, disse a mulher: a quem chamarei para ti? Ele respondeu: chama Saul, ou melhor, chama Samuel. Então ela faz ali todo o ritual, No versículo 15, diz assim, já depois de evocado o espírito de Samuel. Samuel disse: por que perturbas o meu descanso, evocando-me? Saul respondeu: é que estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim e não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Então vim te chamar para que me digas o que tenho de fazer. A resposta de Samuel: por que me consultas, se Javé se afastou de ti e se tornou teu adversário? Aí ele continua falando, E no versículo 19, Samuel dá uma profecia, Como sequência, Javé entregará juntamente contigo o teu povo Israel nas mãos dos filisteus. Aí ele diz: amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o exército de Israel também. O Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Então, Samuel aqui, segundo o relato bíblico, profetiza a morte de Saul e dos seus filhos e faz com que o povo de Israel todo também venha a perecer por essa profecia. No capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 1 até o versículo 7, é narrado detalhadamente aquela profecia daquele suposto espírito de Samuel. É narrado que não somente os filisteus invadem o país, os filhos de Saul são mortos e Saul também é morto. Na verdade, Saul, entre aspas, se mata. Ele pede que o escudeiro o mate, o escudeiro não o faz e ele se mata.
Ok, Denis, tu falou do que todo mundo está vendo aí na Bíblia, né? Que Samuel, evocado dos mortos, faz uma profecia. Segundo o relato bíblico do 1 Samuel 31, acontece de fato isso. Saul é morto, os seus filhos também e todo o exército de Israel. E o versículo 7 diz assim: quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e os que estavam na outra margem do Jordão viram que os israelitas tinham fugido e que Saul e os seus filhos tinham perecido, abandonaram as suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e se estabeleceram ali. Então, o restinho do povo, né, que ficou sabendo da morte de Saul, fugiu, né? O restinho do exército. Tudo bem, e aí? Mas é o espírito de Samuel ou não é? Né? A igreja diz que não podemos evocar os mortos. Isso é doutrina da igreja, está proibido. Né? Mas como é que fica? Existe um livro, né, que os protestantes não têm, chamado Eclesiástico. E esse livro, a partir do um dos capítulos finais ali, mais próximo, ele vai falando, o autor sagrado falando sobre vários personagens bíblicos, né? Vários personagens. E dentre os quais ele fala de Samuel, né? No capítulo 46, a partir do versículo 13 ou a partir do versículo 17, dependendo da sua tradução bíblica, né? Que esse texto, ele é mais ou menos como os Salmos, né? Ele tem algumas variações, algumas divisões dos versículos de maneira distinta. Então, pode ser Eclesiástico, capítulo 46, a partir do versículo 16 ou a partir do versículo 13, aí na sua Bíblia, dependendo da sua tradução bíblica. Na Bíblia de Jerusalém é a partir do versículo 13. Mas o que vem trazer luz para essa nossa questão foi o espírito de Samuel, foi a alma de Samuel ou não que profetizou, que apareceu, que foi evocada e que falou com Saul. Versículo 20. Até depois de morto, profetizou, anunciou ao rei Saul seu fim. Do seio da terra elevou a voz, profetizando para apagar a iniquidade do povo de Israel. Então, aqui no livro do Eclesiástico é confirmado para nós que Samuel, até depois de morto, profetizou. E veja que a profecia realmente acontece, realmente se concretiza. E o Senhor já havia dito aqui que o profeta que profetizasse em nome do Senhor, né, e a sua profecia não se realizasse, deveria morrer. Isso, lógico, estava se tratando para os profetas que estivessem vivos. Mas só mostra para nós que se a profecia de um profeta vivo tinha que acontecer para se concretizar que era verdade, que era profecia realmente dada por Deus, aqui mostra no versículo 20 do Eclesiástico que a profecia de Samuel, depois de morto, se realizou. Tudo bem, Denis, mas o que é que a Igreja Católica diz sobre isso? Veja, naquele momento ali de Samuel morto, Samuel estava naquilo que a Igreja chama de mansão dos mortos, ou chama também a nomenclatura de infernos, se tratando daquilo que dizemos no credo. Ele desceu aos infernos a respeito de Jesus, ou ele desceu à mansão dos mortos. Parágrafo 633 do Catecismo da Igreja Católica. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu de os infernos, o Sheol ou o Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos,
maus ou justos. Então, aqui está dizendo que todos os mortos, antes de Cristo morrer, descer à mansão dos mortos, ressuscitar, todos estavam ali naquela mesma situação, experimentando da mesma sorte. E isso aqui prova que eles não estavam dormindo, como muitos crentes dizem, né? No parágrafo 637 do Catecismo diz assim: o Cristo morto, em sua alma, unida à sua pessoa divina, desceu à morada dos mortos, abriu as portas dos céus aos justos que o haviam precedido. Então, no parágrafo 634, fala da primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 6, dizendo: a boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. Então, quando Jesus desce à mansão dos mortos, Jesus vai dar a boa notícia para os justos da libertação daquela situação de privação da glória de Deus, privação da visão beatífica de Deus, né? E, consequentemente, para os injustos, a condenação definitiva aos infernos. Então, resposta: Samuel profetizou depois de mortos, Saul realmente falou com a alma de Samuel, porém, isso não é comum, é uma coisa extraordinária que Deus realizou, Deus permitiu por situação que a gente não conhece, por motivo que a gente não conhece, né? A gente não sabe o porquê Deus permite isso. Porém, não é comum, né, as almas aparecerem. Primeiro, a alma ela não vem de onde está para o mundo dos vivos. Isso, a parábola de Lázaro e do rico, que está lá em São Lucas, demonstra que há um precipício muito grande de um lado para o outro. Eles não vêm e vão. Ali foi uma visão que a pitonisa teve, né, a necromante, e que Saul também participou dessa visão. Ele teve uma visão da alma de Samuel. Então é uma visão. Não é que Samuel veio dos mortos, né, para o mundo dos vivos. Ele teve uma visão, assim como Deus permite que algumas almas do purgatório sejam vistas por alguns irmãos, por N motivo, para que rezemos por elas, né, para que elas demonstrem que estão precisando realmente das nossas orações e, às vezes, até para trazer um consolo ao familiar, né? Então, isso é questões extraordinárias. Deus não permite isso com frequência, né? E também, por exemplo, São Padre Pio era visitado na sua cela por demônios que se apresentavam a Padre Pio com a aparência de Jesus, com a aparência de Nossa Senhora e com a aparência de São Francisco de Assis. Por isso, é muito importante nós estarmos em estado de graça, nós estarmos pedindo a Deus a graça de que Ele nos dê um dom do Espírito Santo chamado discernimento dos Espíritos. Não somente para discernirmos as coisas, se são de Deus ou não de Deus, como também para, numa situação dessa, estarmos, vamos dizer assim, revestidos da graça de Deus para saber, para distinguirmos se é de Deus ou não. Padre Pio era visitado constantemente, né? Mas não era pelas almas, né? Nem de São Francisco, como ele via, nem de Nossa Senhora, né? Nem de Jesus, mas eram demônios. Então, fica aqui a dica. A igreja proíbe a evocação dos mortos.
Não devemos, em hipótese alguma, evocar os mortos. Não devemos, em hipótese alguma, porque é um prato cheio para Satanás e os seus demônios virem disfarçado de pessoas que já morreram, para nos enganar, certo? Então, quero deixar aqui bem claro, não é permitido a evocação dos mortos. Eu tenho uma série de vídeos aí falando sobre o pecado contra o primeiro mandamento. Assista essa série de vídeos. Você vai ver lá que eu explico, né, a respeito dessa questão da evocação dos mortos, que é um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento. Não podemos evocar os mortos de hipótese alguma. O que aconteceu com Saul, o que aconteceu com a alma de Samuel, ali é algo extraordinário, ou seja, é algo que é difícil demais de acontecer. Por algum motivo, Deus permitiu, nós não sabemos, e por isso a resposta é: o espírito de Samuel realmente profetizou depois de morto, como disse o autor do livro do Eclesiástico. E Deus permitiu isso por motivos que a gente não conhece, mas o que nós devemos fazer como católicos, nunca fazer evocação dos mortos, porque isso, né, conhecer o futuro pertence unicamente a Deus. Buscar conhecer o futuro é desacreditar, é desconfiar de que Deus é aquele que mantém, né, que leva toda a história fazendo o seu curso acontecer por meio da sua providência divina. Evocar os mortos é querer tomar o lugar de Deus. Nunca façamos isso. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma curtida no vídeo se você gostou. Compartilha com os teus amigos. Deixa teus comentários aí, né? E vamos nessa evangelizar. Deus abençoe vocês.